nós somos alunos do primeiro semestre de Ciências Econômicas da PUC Campinas e hoje iremos falar um pouco sobre o filósofo e economista John Stuart Mill. Quem foi Mill? Stuart Mill foi um filósofo e economista inglês que viveu no século XIX durante a Era Vitoriana, de 1806 a 1873. Ele foi influenciado por diversos pensadores, dentre eles David Ricardo, Adam Smith, John Locke, Aristóteles e seu padrinho Jeremy Bentham. Seu pai, James Mill, também foi um grande filósofo e economista. Mill é considerado um dos membros da Escola Clássica de Economia e foi membro do Parlamento Britânico, tendo participação na política. Ele usou de sua grande influência para ser um defensor do direito das mulheres. As principais obras de Mill. Stuart Mill foi autor de muitas obras importantes, dentre elas Princípios da Economia Política, que foi publicado em 1848, On Liberty, publicado em 1859, O Utilitarismo, que foi lançada em 1863, e A Sujeição das Mulheres, publicada em 1869. As obras de Mill contribuíram para a explicação das suas principais teorias: o utilitarismo, que foi inspirada nas ideias de Jeremy Bentham, a sua teoria econômica, que pode ser explicada pela teoria do valor, desenvolvida principalmente a partir dos princípios de valor-trabalho de Smith e Ricardo, e um pouco do seu entendimento sobre os salários dos trabalhadores. A sua ideia de socialismo, o reformismo intervencionista, a sua defesa da liberdade de escolha e liberdade de expressão, e a obra A Sujeição das Mulheres, que também expôs um pouco do seu pensamento acerca do direito das mulheres. O utilitarismo de John Stuart Mill. O utilitarismo de Mill foi desenvolvido a partir da teoria de Jeremy Bentham. Segundo o filósofo, o utilitarismo é o entendimento no qual o ser humano busca sempre prazer e evita dor, ou seja, visa sempre ao bem-estar. Portanto, uma ação será útil quando maximizar a felicidade que alguém pode alcançar. Mill reformula a teoria de seu padrinho, dizendo que o utilitarismo visa o maior benefício ao maior número de pessoas possível e, quando necessário, o menor sofrimento possível. Para ele, a qualidade dos tipos de prazer e dor deve ser levada em consideração. A diferença entre os dois é que, enquanto Bentham estava preocupado com a quantidade de prazer, Mill dizia que a qualidade do prazer é a que importava. Dentre as teorias econômicas, a teoria do valor pode ser destacada. A primeira teoria de valor que Mill concordou foi com o valor-trabalho desenvolvida por David Ricardo. Mill dizia: o que a produção de uma coisa custa a seu produtor ou a série de produtores é o trabalho empregado em sua produção. Na verdade, à primeira vista, isso parece apenas uma parte das despesas de um capitalista, pois ele não só pagou os salários aos trabalhadores, como também forneceu instrumentos materiais e talvez prédios. Esses instrumentos materiais e prédios, porém, produzidos pelo trabalho e pelo capital e seu valor, dependem do custo de produção, que uma vez mais pode ser reduzida ao trabalho. Portanto, o valor das mercadorias depende principalmente da quantidade de trabalho necessária para sua produção. Como esclarecido na última frase, após um maior estudo sobre a teoria de Ricardo, Mill passou a discordar com algumas ideias, pois para ele, embora o trabalho fosse o principal determinante do valor, não era o único. Então Mill passou a dizer que a teoria valor-trabalho só era válida quando as razões capital-trabalho fossem as mesmas em todas as indústrias. Nesse caso, os custos de produção seriam proporcionais ao trabalho incorporado às várias mercadorias. Porém, isso nem sempre acontecia. Um exemplo é quando o vinho e o tecido são produzidos com a mesma quantidade de trabalho. Para ele, o vinho tem maior valor, pois demorava mais a dar lucro que o tecido. Ricardo também dizia que os lucros eram o produto excedente do trabalho que fosse além do necessário para a manutenção dos trabalhadores. Contudo, Mill também foi muito influenciado por Adam Smith e, através do estudo das suas ideias, chegou a outra conclusão. Adam Smith afirmava que o custo de produção era determinado pela soma. Além disso, ele postulava que o preço de mercado dependia da oferta e da demanda, prevendo que, ao longo do tempo, o preço de mercado tenderia a convergir para o preço natural, no qual era estabelecido pelas taxas médias dos salários, lucros e aluguéis. Contudo, a interpretação de Mill para essa teoria era a antítese da teoria do valor-trabalho de Ricardo, porque supunha que o lucro era o preço pago em uma troca por serviço de um capitalista. Então, a teoria do custo da produção, baseada na soma, via o lucro como gerado pela troca e não pela produção, como antes dito por Ricardo.
Com isso, Mill passou a discordar da teoria valor-trabalho. Em suma, após muitas concordâncias e discordâncias sobre diversos autores, o que Mill passou a defender sobre a teoria do trabalho foi que o valor significa valor de troca ou valor relativo. Também dentro de sua teoria econômica, John Stuart Mill argumentava sobre os salários dos trabalhadores. Em princípio, ele concordou com a teoria de Nassau William Sr., que diz que os salários dos trabalhadores são determinados pelo volume do fundo que os capitalistas reservaram e pelo número de trabalhadores pelo quais esse fundo deve ser dividido. Ou seja, os salários dependem da oferta de trabalho e do número de trabalhadores competindo por esses fundos. Porém, após mais estudos, em 1869, Mill passou a rejeitar a ideia de que os salários eram limitados pela quantia previamente posta de lado pelos capitalistas para o pagamento do trabalho. Ele passou a dizer que o limite era determinado pelos lucros totais dos capitalistas, menos o que eles precisavam para se manter a si próprios e as suas famílias. Portanto, os salários não seriam determinados pelo fundo de salários, mas por disputa concorrencial entre os trabalhadores capitalistas, ou seja, uma luta de classes. Por conclusão, ele dizia que se um capitalista tiver de pagar mais pelo trabalho, o pagamento adicional sairá de sua própria renda. O socialismo segundo Mill. De acordo com Mill, a estrutura socialista era moralmente preferível à estrutura capitalista, já que não apresentava grandes desigualdades sociais e econômicas, como as que existiam no capitalismo. Segundo ele, o sistema capitalista acabaria por causa dos extremos entre pobreza e riqueza. Não é de se esperar, escreveu ele, que a divisão da raça humana em duas classes hereditárias, empregadores e empregados, possa se manter para sempre. Porém, apesar de Mill ser adepto ao socialismo, ele dizia que esta estrutura só seria possível quando o caráter das pessoas estivesse melhorado, pois enquanto existisse a luta por riquezas, a competição no capitalismo seria a única coisa possível para a sociedade. Mill viu o socialismo como uma alternativa que garantiria uma distribuição mais justa dos frutos do trabalho e maior dignidade para todos os trabalhadores. Além disso, Mill, diferente de Say, era contra a sacralização da propriedade privada, pois, segundo ele, a propriedade privada foi adquirida por meio da conquista e violência. Mill também condenava o acúmulo de terras pertencentes às pequenas classes capitalistas, pois percebeu que isso criava uma classe parasita diminuta, que vivia luxuosamente e cuja renda não tinha qualquer ligação necessária com as atividades produtivas, já que eles não trabalhavam. O objetivo de Mill era promover reformas no capitalismo, apesar de sua simpatia pelo socialismo. Contudo, ele acreditava que a sociedade tinha o direito de modificar ou retirar qualquer direito de propriedade que fosse prejudicial ao bem comum. Além disso, Mill dizia que, além da proteção das pessoas de sua propriedade privada, o governo deveria intervir para modificar os efeitos socialmente adversos do livre mercado do capitalismo. Os efeitos nos quais o governo poderia intervir eram: 1. A maioria das pessoas estava coordenada à extrema pobreza, com salários de subsistência e uma vida de trabalho duro e ininterrupto. 2. Uma pequena minoria desfrutava de riqueza sem mérito ou esforço, enquanto a maioria sofria na pobreza. E, por último, 3. Empreendimentos que exigiam muito capital limitavam a entrada de concorrentes para manter os lucros elevados ao fixarem os preços acima da demanda. Assim, apesar da insistência de Mill em que laissez-faire deveria ser a prática geral, ele dizia que para essas três áreas o governo poderia intervir, já que resultaria em um bem maior para a sociedade. A liberdade. Em sua obra Ensaio sobre a Liberdade, Mill descreve o princípio de dano, que diz que cada indivíduo tem direito de agir como quiser, desde que não prejudique outras pessoas. Contudo, se a ação estiver prejudicando quem está realizando, a sociedade não tem direito de intervir. Segundo ele, sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Além disso, em sua obra On Liberty, Mill defende a liberdade de expressão, sendo uma condição necessária para o progresso intelectual. Ele afirmava que quanto maior a liberdade do indivíduo, maior o bem-estar da população. A sujeição das mulheres. Em seu livro, Mill é contra o argumento de que as mulheres são naturalmente piores que os homens em alguns aspectos. Ele diz
que se não sabemos o que as mulheres são capazes de fazer, é porque os homens nunca as deixaram tentar. Também afirma que não se sabe a natureza da mulher pelo fato de ela ter sido criada para agir como se fosse fraca, emotiva e dócil. Mill defende o sufrágio das mulheres. Segundo ele, elas fazem parte de metade da população e devem ter o direito de voto, já que as políticas públicas também as atingem. Essas foram algumas das ideias defendidas pelo autor John Stuart Mill. Para a realização desse vídeo foram utilizadas as bibliografias O Utilitarismo, de John Stuart Mill, História do Pensamento Econômico, uma perspectiva crítica, de Hunt e Sherman, e Os Princípios de Economia Política, de John Stuart Mill. Obrigado pela atenção.